Olá pessoal, como muitos alunos estão tendo dificuldade com o inglês, eu tentei traduzir a parte do material do capítulo 6. Eu vou apresentar agora e espero que seja útil para vocês. Obrigado. Vamos falar agora sobre as portas de entrada e saída do nosso sistema. Nossas primeiras interfaces de entrada e saída vão usar as portas paralelas ou GPIO, nos permitindo trocar informação digital com o mundo externo. Desde o início de um projeto, nós devemos considerar como o sistema será testado. Nesse capítulo, nós apresentamos algumas técnicas de depuração que vão ser úteis para verificar a operação apropriada do nosso sistema. Ferramentas de depuração efetivas são projetadas já dentro do sistema, se tornando parte do sistema, em vez de eles serem colocadas no sistema depois do sistema ser construído. Então, é importante você já incluir as ferramentas de depuração, né, durante o processo de projeto, tá? E não colocá-los depois que ele estiver construído. Aqui nós temos um desenho, né, um desenho do nosso computador. Nós temos aqui o barramento do sistema, temos processador, RAM e ROM. Então o que acontece? O processador, em geral, lê um comando da ROM, né, e pode processar um dado da RAM. Ele pode, por exemplo, tirar um dado de uma posição da RAM e colocar no outro, ou pode tirar um dado de uma RAM, por exemplo, e colocar nas portas de saída, né, que são apresentadas para um dispositivo externo. Ou pode pegar os dados dos pinos de entrada do microprocessador e escrever numa RAM. Tá? Então nós vamos estudar aqui o funcionamento dessas portas de entrada e saída. Nesse capítulo, nós apresentamos as configurações dos pinos de I/O, os pinos de entrada e saída para o TMC 4C123, né, para esse controlador que a gente tem usado. A função regular desses pinos é fazer entrada e saída paralela, I/O paralelo. A maioria dos pinos, entretanto, tem uma função alternativa. Por exemplo, os pinos das portas PA1 e PA0 podem ser tanto pinos de I/O paralelo, né, entrada e saída paralelo, ou seriam usados para uma porta serial assíncrona, chamado Universal Asynchronous Receiver Transmitter, UART, ou transmissor receptor universal assíncrono. Tá? Então, o A1 e o A0 podem ter essas duas funções, ou funcionar como uma porta regular paralela, né? Ou ser usada para a UART, tá? A interface assíncrona. A habilidade de administrar o tempo como uma medida de entrada e um parâmetro de saída teve um impacto significativo no mercado, na parcela de mercado dos microcontroladores. Tá? Então, a possibilidade de usar os microcontroladores como timer foi importante na popularização desses microcontroladores. Né? O grupo, o JTAG, Joint Test Action Group, né? Esse grupo JTAG padronizou como o I3E, esse padrão I3E 1149, né?
esse JTAG é um padrão de teste de acesso a portas de um processador que permitem não só você programar, mas também depurar os programas numa placa controladora. Tá? Então, esse padrão JTAG permite que o processador converse, por exemplo, com o PC, né? E ele provê ferramentas para que o PC possa monitorar, inclusive, o funcionamento do programa que roda nesse microprocessador. Né? Cada microcontrolador usa 5 pinos para a interface JTAG. Daqui a pouco vamos ver quais são esses pinos. Um erro comum. Apesar de ser possível usar os pinos do JTAG também como I/O, né, na maioria das placas de microcontrolador, ela vai ser mais estável se você usar esses 5 pinos só para o JTAG, para o debugger do JTAG. Então, deixem esses 5 pinos usados para a interface JTAG em paz, tá? Porque senão vocês podem ter algumas complicações. Isso aqui é só para usuários mais avançados. Tá. Bom, os pinos de I/O das placas estelares e da placa ativa, que é a que nós usamos, né, eles têm muitas funções alternativas. Né? Cada pino, muitas vezes, pode ser usado para várias funções. Né? Uma delas é o que a gente já viu, é o I/O paralelo, né? Entrada e saída paralela. Mas outra é a UART, que é um tipo de comunicação serial assíncrona. Tá? A SSI, que já é uma comunicação síncrona, a I2C, que também é síncrona. Tá? Nós vamos estudar isso aqui mais tarde, em outros capítulos. Tá? Pode ser usado, podem ser também timers, né? Por exemplo, você pode fazer interrupções periódicas, e essas interrupções periódicas podem fazer subir ou cair a tensão nos pinos de saída. E com isso você pode gerar, por exemplo, um sinal periódico ou um pulso com uma certa duração, né, usando para isso o timer. Você pode também usar a chamada Input Capture e Output Compare, que são também coisas usadas para o timer, mas vamos deixar para explicar isso mais tarde. Tá? O PWM, pessoal, a modulação por largura de pulso, Pulse Width Modulation, né? Modulação por largura de pulso, é usado em geral para acionar sinais analógicos de potência. Nós vamos explicar isso mais em detalhe em breve. O outro uso é o conversor AD. Esse é um uso bastante nobre, né? O pino, ao invés de funcionar como um pino digital de entrada e saída, ele funciona como uma entrada analógica. Então entra, por exemplo, uma tensão entre 0 e 3.3 volts, né? E dependendo do nível de tensão, ele gera um número. Por exemplo, o 0 pode ser o número 0. Tá? E o 3.3 pode ser o número máximo. Né? Por exemplo, se for 10 bits, seria o número 1. Né? 10 bits, né, seria o maior número que dá para gerar com 10 bits. Ok? Tem o comparador analógico, né, uma outra função, que você entra com 2 sinais, né, e ele compara se o sinal é maior do que o outro ou menor. Tá? Tem esse aqui, vamos falar rapidamente, né? Um encoder de quadratura, né? Uma interface USB, que vocês conhecem bem, né? Tem possibilidade de uso como Ethernet e uma interface chamada Controller Area Network, CAN. Mas esses casos mais avançados nós vamos discutir mais adiante. Tá? Vamos só falar rapidamente sobre algumas dessas coisas. Né? A UART pode ser usada para comunicação serial entre 2 computadores. Tá? Seria o seguinte, né? O computador, você vai mandar, por exemplo, um byte inteiro, né? E você manda 1 bit por vez. Né? Então essa é a comunicação serial assíncrona.
Então, esse tipo de comunicação é assíncrono, né, e permite comunicação simultânea nas duas direções, né, entrando e saindo do microprocessador. Tá? O SSI é chamado também uma interface serial periférica. Né? Ela é usada para média velocidade, né, dispositivo de média velocidade, né, e aqui nesse livro, né, nesse curso, né, vai ser usado para interfacear um display gráfico. Tá? Então, o nosso experimento com display deve usar a SPI. Tá? Nós podemos usar também a SSI como interface, por exemplo, de um conversor AD externo ou um cartão SDC, né? Um cartão de dados digital. Né? Então, são aplicações da SSI ou SPI. Tá? Outra interface é a I2C. A I2C é uma interface de I/O, é um barramento de I/O que pode ser usada para interfacear periféricos de baixa velocidade. Tá? Bom, aqui nós já falamos um bocado disso aqui, né? O input capture pode ser usado para criar interrupções e medir período, largura de pulso, fase e frequência. Tá? As saídas PWM vão ser usadas para aplicar potência variável à interface de motores. Né? Então, a saída PWM é para gerar sinais analógicos de alta potência. Num típico controlador de motor, né, o input capture pode permitir medir a velocidade rotacional do motor. Né? E o PWM permite controlar potência. Tá? Uma saída PWM pode ser usada para criar o que nós chamamos de um conversor digital analógico. O que faz esse conversor digital analógico? Ele converte um número em uma tensão. Tá? Bom, pessoal, aqui nós temos mais algumas aplicações, né? Mas elas já são mais complexas, então eu vou pular essa parte aqui. Tá? Comentando aqui, a expressão Mixed Signal, né? Sinal misturado, é um sistema que tem tantos componentes analógicos e digitais. Por exemplo, esse microcontrolador é do modo misto, né? Ou Mixed Signal, porque ele gera sinais digitais e processa sinais digitais, mas ele tem sinais analógicos também. Ele tem conversor AD, conversor DA, comparador analógico, PWM, né? Modulador por quadratura, tá? O input capture e o output compare. Então, esse nosso processador é em modo misto, porque ele funciona tanto com sinais digitais como sinais analógicos. Continuando, pessoal, aqui nós temos a figura 6.1, tá? Que mostra a estrutura dos pinos para o controlador que nós temos usado. Né? Vamos então ver essa parte aqui. A figura 6.1 mostra a estrutura de porta para dois microcontroladores, inclusive esse aqui, que é o que nós temos usado. Tá? Esses microcontroladores, são usados na placa, nessas duas placas, inclusive essa aqui, que é a que a gente tem usado. Tá? Os pinos na família LMS têm duas possibilidades: entrada e saída digital ou uma função alternativa. Então, em geral, muitos pinos podem ser tanto entrada e saída digital ou alguma outra função, né, como aquelas que a gente já discutiu. Tá? Entretanto, os da família LM4F, TMC, podem ter tanto quanto 8 diferentes entradas de I/O. Tá? Então, por exemplo, esse nosso que a gente tem usado, o TM4C, né, cada pino pode ter até 8 funções diferentes. Então, só um pino, por exemplo, pode ser entrada e saída, conversor AD, várias coisas diferentes. Tá?
Os pinos podem ser configurados para entrada digital, entrada analógica, timer, né, de entrada e saída, ou entrada e saída serial. Por exemplo, o PA0 pode ser entrada e saída digital ou entrada serial. Tá? Há 2 barramentos usados para entrada e saída. Tá? As portas de entrada e saída digitais, elas são conectadas tanto para o barramento avançado de periféricos, né, quanto para o barramento avançado de alta performance. Então tem 2 barramentos diferentes que podem usar o I/O. Né? Um deles é o barramento periférico avançado e o outro é o barramento de alta performance avançado. Tá? Por causa dos vários barramentos, o microcontrolador pode realizar ciclos de barramento de I/O simultâneos com busca de instruções da flash RAM. Tá? Deixa eu tentar explicar aqui. Tá? Muitas vezes, quando você tem um processador, né, em geral ele faz uma coisa de cada vez. Por exemplo, uma instrução de leitura que escreve, copia o endereço da memória e joga numa porta de I/O. Né? Então o que ele faz? Ele primeiro usa o barramento e a partir do barramento ele pega o dado da memória, né, e guarda no registrador do processador. Aí depois, usando o mesmo barramento, você joga o dado agora na porta de saída. Tá? Mas esse processador em particular, como ele tem mais de um barramento, às vezes ele pode buscar as instruções ao mesmo tempo que ele faz outras coisas. Né? Então ele pode fazer a entrada e saída ao mesmo tempo que busca uma nova instrução na ROM. Tá? Então é uma facilidade desse barramento. Tá? Aqui vocês podem ver os 2 barramentos. Né? Tá vendo o mais claro e o mais escuro? Né? Então muitas vezes ele pode usar os 2 ao mesmo tempo. Tá? Bom, pessoal, agora vamos ver algumas características dessa arquitetura. Tá? Esse aqui, que é um dos processadores, não é o que a gente está usando aqui. Tá? Eles têm 4 UARTs, 4 portas SSI, 4 portas E2C, 2 conversores AD, 12 timers, uma porta CAN, uma porta USB. Tá? Já o nosso que estamos usando, que é esse aqui, né, o TMC 123, né, olha só que tanto de coisa que tem. Tem 16 saídas. Né? Eles têm 43 linhas de I/O, então pode ter 43 pinos, né, de I/O digital. Né? Tem 12 entradas possíveis de conversor analógico digital. Né? Cada conversor pode converter até 1 megasamples por segundo. Né? Ele pode, em um segundo, por exemplo, fazer 1 milhão de amostras. Tá? A tabela 6.1, a tabela 6.1, depois a gente pode tentar ver essa tabela, né? Na unidade Launchpad Pins, né? Mostra os nomes regulares e alternativos das portas, dos pinos. Tá? Mostra os nomes regular e alternativo de cada pino. Pessoal, aqui nós podemos ver, né, uma arquitetura simplificada do processador. Né? Então, olha só, a porta A, ela pode ter 8 pinos, né? 8 pinos de entrada e saída digital. Então, esses pinos podem ser configurados como saída ou como entrada
nós vamos ver como fazer isso daqui a pouco. Mas esse pino, além de poder ser entrada e saída aqui, por exemplo, ele pode ser usado ou para a interface UART, né? Ele tem 8 UARTs que podem ser usadas com esses pinos, né? E tem 4 interfaces SSI. Essa aqui é uma interface serial assíncrona, né? Isso aqui é uma interface serial síncrona. Então você pode configurar. Esse aqui não, esse aqui só pode ser porta de entrada e saída digital. Mas esses aqui podem ser usados também para o SSI, né? E esse aqui pode ser usado, então PA5, PA4, PA3, PA2, pode ser usado para I/O digital ou pode ser usado para interface SSI. Tá? O PA1 e PA0 só usam ou para I/O, né, paralelo, ou para UART. Tá? A B, todos os 8 pinos também podem ser usados para entrada e saída digital, mas ele também tem aqui 4 interfaces I2C, né? E essa interface CAN 2.0. Tá? Então, alguns pinos aqui podem ser usados tanto para digital quanto para essas duas coisas aqui. Tá? Essa aqui, pessoal, pode ser 8 pinos para entrada e saída, né? Mas também pode ser usado para USB e JTAG. Tá? Lembrando o seguinte, esses pinos aqui, os 5 pinos que são usados para JTAG, o ideal é só usar para isso, tá? Não para outras coisas. Então, alguns pinos dessa porta C aqui vão ser reservados. Tá? Aqui na porta D, todos podem ser entrada e saída paralela, mas também podem ser usados 12 timers. Tá? Então, cada um desses pode ser usado como entrada ou saída, né? Para controlar os timers, né? Ou os timers controlar essas saídas aqui. Então, a porta D é bastante relacionada aos timers. A porta E, ela na verdade é um pouco diferente, né? Ela só tem 6 pinos. Tá? E ela é usada muito para conversores analógico e digital. Tá? Então, ele pode ter 2 canais, né, do conversor AD, são 2 conversores diferentes. Né? Ele pode ter 12 entradas e 12 bits. São conversores, nesse caso, de 12 bits. Isso aqui é uma coisa muito boa. Né? Não existem muitos processadores com 12 bits. Tá? Já a porta F tem somente 5 portas digitais, né? Mas também pode ser usada para essas coisas aqui. Né? Para comparadores analógicos, né, que compara 2 tensões, e os módulos PWM. Tá? Então temos aqui um processador bastante versátil. Vamos falar agora sobre as portas de entrada e saída. Tá? Eu vou traduzir aqui para vocês. Uma porta de entrada tem o bit de registro de direção em 0. Significando que o software só pode ler os valores do pino de entrada. Tá? E a porta de saída tem o registrador de direção, o bit de registrador de direção, né, em 1. Significando que o software só pode ler e escrever no pino. Tá? Então é o seguinte, pessoal, um pino de entrada e saída, ele pode ser tanto entrada como saída. Tá? Então, por exemplo, a porta F, né, ela pode ter 8 entradas, do PF0, PF1, PF2 até o PF7. Tá? Mas existe na memória um byte, né, um byte que tem 8 bits, e cada um dos bits desse byte define se aquele pino é entrada e saída. E o código é o seguinte: quando aquele bit de configuração for 0, aquele pino é de entrada. E quando o bit de configuração for 1, ele é de saída. Tá? Aqui nós ilustramos essa porta. Tá? Então aqui tem o processador, aqui tem o pino, né? Digamos que é o pino 1, né? O porta F1, a PF1.
Então é o seguinte, aqui tem o registrador de direção de porta. Quando esse registrador de direção de porta é 1, né, então ele é uma saída. Então aqui ele permite que o dado do processador saia para o pino de entrada. Tá? Então o dado sai para o pino de entrada. Né? Por outro lado, quando esse bit de configuração é 0, ele faz o seguinte, ele coloca essa saída aqui no modo de alta impedância. Então é como se isso aqui não existisse. E aí o dado que está aqui na saída pode ser lido aqui na entrada. Tá? Então, quando esse bit aqui é 0, esse é um pino de entrada. Quando esse bit aqui é 1, ele é um pino de saída. Vamos agora assistir a explicação dos professores Valvano e Ierabali, né, sobre esses vídeos aqui. Tá? Vamos passar aqui para vocês. Né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o som daqui, né, e vou tentar traduzir para vocês o que é que eles estão falando. Né? Aí eu espero que ajude vocês, né? Quem tiver uma boa base em inglês, né, pode talvez se aproveitar aqui da minha tradução aproximada. Ok? Vamos lá então. Agora vamos falar sobre entrada e saída. Anteriormente nós mencionamos que a entrada e saída que entrada e saída vem em paralelo, né? Que é um punhado de bits. Ao mesmo tempo, em série, né? Pode ser em série, né? Quando é um bit por vez, né? Pode ser analógico também, um sinal analógico também, e pode ser um sinal de timer também. Tá? Hoje nós vamos focalizar na entrada e saída paralelo. Então, nós vamos criar agora um relatório reconfigurável. Bom, aqui tem um erro na transcrição. O que ele quis dizer então vamos criar uma porta configurável, né? Não um relatório configurável. Tá? Então vamos criar uma porta configurável. E uma porta vai ter dois tipos de sinais. Nós poderíamos ter pinos de entrada, que permitem sinais digitais entrar no computador. Lembre aqui, há 0 volts e 3.3 volts. Né? Nesse processador, o 0 digital é 0 volt e o 1 digital são 3.3 volts. E quando nós entramos, this logic level is converted to a true or a false. Quando entramos, esse nível lógico é convertido para um verdadeiro ou falso. A zero or a one, a false or a true. Um 0 ou um 1, um falso ou verdadeiro. Where 0 is mapped to 0 and 3.3 will be mapped to 1. That's it. Onde 0 é mapeado para 0 e 3.3 é mapeado para 1. Essa é a entrada. Nessa mesma porta, nós podemos ter saídas. E como você pode ver, os pinos individuais da porta podem ser
poderiam ser uma entrada ou uma saída. So when we output to a parallel port, when the software outputs, the zero. Assim, então, quando a gente faz sair para uma porta paralela, quando o software gera uma saída, né? O 0 ou 1 que nós fazemos sair por essa porta esse número que nós fazemos sair pela porta é mapeado para uma saída de 0 volts ou 3 volts. Né? Então é o seguinte, pessoal, quando é a entrada, né, então o 0 volts é transformado num zero digital aqui dentro. E o 3.3 volts é mapeado no 1 digital. E quando sai, o zero que é feito sair por essa porta é convertido em 0 volt e o 1 digital é convertido numa saída de 3.3 volts. So, to see this reconfigurable port, we're going to look at how it works. Então, para ver essa porta reconfigurável, nós vamos ver como ela funciona. Vamos olhar como ela funciona. One of the things that the software can do is read from a port. Uma das coisas que o software pode fazer é ler da porta. And what happens when the software reads from the port, the value. E o que acontece quando o software lê da porta? On the pin is then mapped onto the bus and we can read it. O valor no pino é então mapeado no barramento e nós então podemos lê-lo. Tá? Então o que acontece quando o software lê da porta, né, é que o valor do pino é mapeado para o barramento, né, e nós podemos ler esse valor. A outra coisa que se pode fazer é escrever. Então aqui você leu, né? A outra coisa que você pode fazer é escrever numa porta. E quando você escreve numa porta, né, esse dado é travado num registrador digital. E se a porta estiver configurada corretamente, então o que está aqui na saída desse registrador é apresentado no pino. Né? Então, se isso aqui é configurado corretamente, a saída que está travada nesse registrador, ela é escrita aqui no pino, ela é apresentada no pino. In order to control this reconfigurable port, we're going to need one more register called the direction register. E para controlar essa porta reconfigurável, nós vamos necessitar de um registrador a mais, chamado de registrador de direção. So, if we write to the direction register, this latch here will control a pin which controls that. Então, se nós escrevemos nesse latch, né, nesse travador, né, nesse registrador de direção, né, então nós vamos ter a saída desse latch aqui, ele controla a saída desse pino. Então, para ver como isso funciona, nós vamos olhar os dois casos. Vamos começar com o caso em que isso aqui é uma porta de entrada. Então vamos ver o que acontece quando essa porta é de entrada. So if this is an input port,
we are going to write a 0 to the direction register. Então, se essa é uma porta de entrada, nós vamos escrever um zero aqui nesse registrador de direção, tá? Então, sendo uma porta de entrada, nós escrevemos 0 no registrador de direção. And that will essentially turn this driver off, and we'll have exactly one operation that can happen. Isso vai desligar esse driver, né? Vai desligar esse driver aqui e nós vamos ter exatamente uma operação que pode acontecer, tá? Só uma pausa, pessoal. Não sei se vocês se lembram disso aqui. Isso aqui é uma porta de 3 estados, né? Se a entrada for 1, se esse bit aqui de controle for 1, ele vai funcionar como um seguidor. Se a entrada for 0, a saída é 0. Se a entrada for 1, a saída é 1. Né? Mas se aqui for 0, essa porta, essa saída aqui, não vai ser mais digital. Ela vai ser chamada de uma porta de alta impedância. É como se ela estivesse desconectada. Tá? Então aqui não vai ser 0 nenhum. Vai ser como se fosse um fio desconectado aqui, né? E portanto o pino de entrada aqui poderia entrar aqui dessa forma sem entrar em curto-circuito com essa saída aqui. Ok? Então vamos continuar. Então, nesse caso, quando isso acontece, nós podemos ler da porta de entrada. The 0.0 volts will then map to a logic 0, and a 3.3 volts will map to a logic 1. Então, o valor do pino 0, né, a tensão 0 vai mapear no número 0 internamente, e o valor de 3.3 vai ser mapeado no nível lógico 1. That's an input. E essa foi a porta de entrada. Now, if this reconfigurable pin is an output, we're going to specify that by running. Agora, se esse pino reconfigurável é uma saída, nós vamos especificar isso escrevendo o 1, né, nesse registrador de direção. Tá? Então, para tornar isso um pino de saída, nós escrevemos 1 aqui nesse pino registrador de direção. Então, o registrador de direção vai ser 1, isso vai ligar essa porta aqui. Ou seja, vai poder ser 0 e 1 aqui na saída. Tá? Vamos continuar aqui. Such that if I write a 0 to the port register, then that 0 is going to be mapped to an output 0.0 volts. And if I write a 1 to the output, and then that will be mapped to a 3.3 volt output. Então, pessoal, se essa direção descrita for 1, né, isso aqui vai ser ligado. E se aqui for 0, né, for escrever um 0, vai sair a tensão de 0.0 volt. E se aqui for 1, vai sair uma tensão de 3.3 volts. Now notice also that with an output port, I can read. Agora, note que com a porta de saída, eu posso ler. Né? E isso aqui, prestem bastante atenção, tá? Note que com a porta de saída, na saída geralmente você escreve, né? Mas também você pode ler, né? Vamos tentar entender isso aí, né? Então, na porta de saída, a função é escrever. Mas se eu quiser, eu posso ler também. Vamos continuar aqui. And so, if I read, what I'm going to get is the value of the output port that I previously written. E se eu leio, o que eu vou obter é o valor da porta de saída que eu escrevi previamente. Tá? Então, pessoal, deixa eu tentar explicar isso aqui. Quando aqui o bit de direção é 0,
Então isso aqui vai estar desligado, e aí você pode ler o dado que está aqui na saída. Tá? Agora suponha que aqui o bit de direção seja 1, né? Então isso aqui vai ser acionado, tá? Então esse bit aqui, 0 ou 1, vai sair aqui nessa saída. Mas eu pergunto, e se eu executasse uma instrução de leitura aqui, tá? Com esse bit aqui sendo 1, o que é que eu iria ler? Tá? O que eu iria ler seria o seguinte, tá? Seria a última coisa que eu escrevi aqui no bit de saída. Então, por exemplo, vamos supor que aqui é 1, né? E eu escrevi aqui o número 1. Tá? E esse número 1 vai aparecer aqui. Tá? O que acontece se depois eu tiver com esse bit aqui acionado e eu ler a porta? O que vai acontecer é que esse 1 que está aqui vai ser lido aqui e vai ser transmitido para a memória do computador. Não sei se isso aí ficou claro. Tá? Então, você pode ler ou quando ele está no modo de leitura, aí nesse caso ele vai ler esse pino aqui, mas se você por algum motivo ler, no caso da escrita, aí você vai ler o que tinha sido escrito pela última vez. Eu espero que tenha ficado claro isso aí. Vamos em frente então? So, in summary, we can read from an input port, or we could write or read from an output port. Em resumo, nós podemos ler numa porta de entrada, ou nós podemos ler, escrever ou ler numa porta de saída. And we control this operation with the direction register. E nós controlamos essa operação com o registrador de direção. Again, 0 means input, 1 means output. Novamente, 0 significa 1, 0 significa entrada, 1 significa saída. Pessoal, vamos entrar mais em detalhe aqui agora. Vamos estudar essa tabela aqui, a tabela 6.1. Tá? Primeiro, nós vimos que um bit pode ser usado de várias maneiras, né? Então, para você configurar esses bits, nós temos que ter bits de controle. Tá? Então, olha só, o primeiro bit de controle vai ser esse registrador aqui, GPIO AMCell. Isso aqui é o seguinte, seleciona se o pino vai ter natureza analógica ou digital. Tá? Então, cada pino na configuração tem uma configuração no registrador GPIO AMCell. Né? Então, cada pino de cada uma das 6 portas tem um registrador GPIO AMCell, né? Que define se ele é analógico ou digital. Tá? Quando nós setamos, ou seja, quando nós escrevemos 1 nesse bit, nós conectamos esse pino a um modo analógico, né? Ou a um conversor AD ou a um comparador analógico. Tá? Então, toda vez que a gente seta esse bit para 1, né, ele vira uma entrada analógica. Tá? E se escrever 0, ele é uma entrada digital. E aí, pessoal, entra em ação um outro registrador. Né? Então, para as funções digitais, na verdade, cada pino, né, no modo digital, não tem somente um bit de controle. No modo digital tem tantos modos, né, que ele pode ter 4 bits de controle. Né? Com 4 bits, né? Então, por exemplo, 000, né, é o número 0, 0001 é o número 1. Né? Com 4 bits eu posso selecionar até 16 modos. Né? Então, cada pino no modo digital
tem 4 bits de controle num registrador chamado GPIO-PCTL, o registrador GPIO-PCTL, né? E cada pino tem 4 bits de controle, né? E com esses 4 bits nós determinamos qual é a função que ele vai desempenhar, né? Por exemplo, o número 0, nesses 4 bits, se todos os 4 forem 0, né? Então 0000, que é o número hexa 0, né? Significa simplesmente porta de I/O digital. É aquela porta mais simples, tá? Bom, mas nem todo pino pode ter todas as funções possíveis. Isso aqui é mostrado na tabela 6.1, tá? Então, só para dar uma olhada aqui, por exemplo, ó, aqui é o pino de I/O, o PA0, né? Aqui é a entrada analógica possível, né? Então, o PA0, por exemplo, ele não pode ser analógico, tá? Então, aquele controle analógico ou digital para o PA0 não é muito importante. Mas ele pode ser, no modo 0, uma porta de entrada e saída regular, né? Ou pode ser o receptor da UART, né? Ou pode ter essa interface CAN-XR, né? Então aqui é quando os 4 bits são 0000, aqui é quando os 4 bits são 0001 e aqui quando os 4 bits são 0100. Vamos ver um pino mais complexo? Olha só, esse aqui tem um monte de funções, por exemplo. Esse aqui, ó, pino D6, né? Então, olha só, aqui ele pode ser conectado à entrada analógica 7, né? Então, vamos lá. Quando aquele pino lá em cima que seleciona modo analógico ou digital estiver em 1, entra o sinal analógico. E quando aquele pino que seleciona analógico ou digital estiver em 0, né, ele vai ser digital, tá? E aí quando ele é digital, ele pode ser um desses modos aqui, né, definido por 4 bits. Quando os 4 bits são 0000, então esses bits são porta de entrada e saída. Quando for 001, vai ser esse dispositivo. 0010, esse. Quando for 0011, né, que é o número 3, esse. Tá? E assim por diante. Dependendo dos 4 números, dos 4 bits, né, ele vai assumir uma dessas funções aqui. Então, repetindo, pessoal. Quando ele tiver alguma entrada analógica, né, então é usado aquele bit, né, aquele registrador GPIO-ANCell, né? Aí nesse caso, se for 1, então a entrada vai ser analógica, né? Onde é que está aqui? Vai ser analógica, né? E se for 0 vai ser digital. E se for digital, os 4 bits vão definir uma dessas funções aqui. Ok? Bom, vamos ver mais alguns detalhes então. Ó, os pinos PC3 até PC0, esses 4 pinos, não aparecem na tabela 6.1. Podem olhar aqui que ele não está aqui. Por quê? Não sei se vocês se lembram, né? Esses 4 pinos foram reservados para o depurador, o debugger JTAG. Então ele não deve ser usado para I/O. Ele é usado, pessoal, para jogar dados, né, entre o seu PC e a placa, né, e permitir você acompanhar o funcionamento da placa, né, como vocês já viram, né, tá? Então, a gente não foi colocado na tabela porque, em geral, ele não deve ser usado a não ser pelos grandes mestres, tá? Nível Valvano e Erabali, né? Então, procurar não usar esses pinos, né, na placa, né? Note que a maioria das funções alternativas, né, por exemplo, o ORX, somente algumas funções como a UART, né, só tem um pino, o PA0, né, e algumas funções podem ser mapeadas em vários outros pinos. Por exemplo, essa interface aqui
poderia ser mapeada por PB4, PE4, PF4. Né? Então, por exemplo, o PA0 só pode ser o ORX, se você olhar, ele só pode aparecer nesse PA0 aqui, PA0 e PA1. Tá? Desculpa, é U0RX, U0TX, né? O 1RX e o 1TX, só nesse, né? Então, muitos só podem aparecer em 1. Mas já algumas outras funções, como esse CAN-RX, CAN0RX, se você for olhar aqui, né? Ela pode ser usada nessa porta, aonde mais? Nessa porta, né? Então, pode ser... Então, cada vez que você for usar uma dessas interfaces, vocês têm que olhar com cuidado que pinos que eles podem ser configurados. E o lugar para olhar é essa tabela aqui. Né? Vamos ver um exemplo aqui. Eu vou traduzir esse texto aqui direto, tá? Ele está um pouco confuso, né? E eu achei alguma inconsistência dele com a parte de cima. Mas eu vou ler, porque provavelmente isso deve ficar mais claro mais à frente, ok? Então vamos lá. Por exemplo, se nós desejássemos usar o ART7 nos pinos P0 ou P1, nós iríamos setar esses bits, né, no registrador GPIO port EDEN. Né? Então nós setaríamos esses bits 1 e 0, né, nesse Digital Enable, né, indicando, vamos escrever os bits 0 e 1 igual a 1, né, indicando que eles são digitais. Né, e limpar os bits 1 e 0 do registrador AMCell, né, desabilitar o analógico. Então nós estamos habilitando o digital e desabilitando o analógico. Tá? E os bits que controlam os registradores, né, lembra aqueles 4 bits, né, setar para 001, que é justamente essa funcionalidade aqui, né, da porta PE0 e PE1. Né? Então está nessa coluna aqui. Tá? Os bits 0001. Tá? Para habilitar a funcionalidade da UART. Tá? E tem também um outro registrador que é o AFCell. Né? Nós iremos setar esse registrador, que é habilitar a função alternativa. Tá? Se nós desejássemos usar um sinal analógico no PD0, né? Então o PD0 está aqui. Né? Ele pode ser analógico, né? Ele pode ser digital e pode ter várias funções aqui. Né? No PD0, para habilitar o sinal analógico, nós teríamos que colocar um bit 0, né, na função alternativa. Limpar o bit 0 do digital, né, do habilitador digital, né, já que ele é analógico, né, e colocar o bit 0 no modo analógico, né, ou seja, habilitar o bit analógico, né, e ativar um dos conversores AD para mostrar o canal 7. Tá? Isso aqui é muito complicado, pessoal, mas vamos ver se isso fica mais claro mais à frente. Ok? E vamos continuar aqui. Né? O Launchpad é uma placa de desenvolvimento de baixo custo, né, que está disponível nesses lugares aqui. Tá? A placa microcontroladora provê um circuito integrado, né, com a interface para depuração, para debug, que permite a programação e depuração on-board. Um cabo USB é usado para depurar, né, e o USB para que o usuário desenvolva aplicações. Tá? O usuário pode selecionar, pode escolher se a força de alimentação pode vir do debugger, né, ou do dispositivo USB, né, usando a seleção, a chave de liga e desliga, né, de ligar a força. Tá? Então, pessoal,
Aqui nós temos a placa, né? Eu peço que vocês deem uma estudada aqui nesse layout, né? Aqui temos o processador, né? Aqui temos onde você seleciona como a alimentação vem para a placa, né? Aqui a interface USB, o botão de reset, 2 botões, né? Para você, são chaves, né? E aqui nós temos um LED, que tem 3 LEDs na verdade, um vermelho, um verde e um azul, que podem gerar várias cores, né? Usando a combinação dessas cores. Agora, vamos mostrar o microcontrolador, né, com as chaves de entrada e o LED de saída. Tá? Vamos mostrar aqui esse vídeo, né, e vamos ir traduzindo ele para vocês. Vamos lá. Então, em conclusão, nós temos essa placa Launchpad, que nós vamos estar usando. E no meio da placa temos o microcontrolador. E esse microcontrolador, como vocês se lembram, contém entrada e saída, o processador e a memória. E a entrada e saída se conecta com pinos. E vocês podem ver esses pinos aqui nesse microcontrolador. Nesse módulo, nós vamos usar a porta F, bit 4, que é conectado a essa chave aqui. E vamos usar a porta F, bit 2, que é conectada ao LED. Bom, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, vamos continuar no próximo. Até daqui a pouco.